Olá, meus amores do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma coisa muito importante, na verdade, que a gente fala todos os dias, né? E o que é suculenta, pessoal? O que é? O que significa? O que ela traz de bom para nós? Cacto, suculenta, o que será suculenta? Vamos estar falando hoje sobre esse item, o que é suculenta. E alguns itens aí que eu quero passar para vocês, tá? Necessários para termos suculentas, tá? Um kit básico, top aí acho que sete itens, tá? Bem importante para sabermos o que é suculenta. Se te perguntarem, você sabe responder? Então, é isso que vamos falar hoje, tá? Vamos rodar a vinheta. Desculpa, eu não tenho como, né? Então tem que voltar aí. E vamos dar a vinheta e já voltamos, tá bom? Vamos lá. Bom, meus amores, eu tentei fazer o máximo para ficar atrás da mesa, mas não dá a me locomover até chegar à câmera, e às vezes eu quero mostrar uma planta mais próxima de vocês e aí não deu certo, mas a entrada eu consegui, não reparem, tá? Mas ainda é assim, mas vai melhorar se Deus quiser, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero fazer essa pergunta para vocês: o que é suculenta? Bom, vamos conversar sobre isso? Vocês sabem dizer o que é suculenta, explicar o que é uma suculenta, por que esse nome suculenta, né? Então, uma suculenta, vou pegar uma bem suculenta. Uma suculenta significa uma família de plantas, tá? Que são muito rica em líquidos, tanto no caule quanto nas folhas. Uma suculenta é um reino, uma família de plantas ricas em água. Por isso, algumas restrições sobre chuva, sobre rega, mas não quer dizer que elas não precisem de rega, tá? Então, eu vou pegar aqui, não tenham pena, tá? Essa aqui é uma híbrida da pedra da lua, olha como ela é gorda. Ela é até maior do que a pedra da lua, né? Ela é mais comprida, né? Então, pessoal, uma suculenta significa o reino das plantas gordas, reino das plantas ricas em líquido, né? Então, ela é rica no caule e nas suas folhas. Olha só, um exemplo. Os cactos, né? Os famosos cactos, eles também são uma suculenta, tá? Eles são uma suculenta. Eles dão bem pouco trabalho, né? Eles são mais resistentes, né, à falta de água, até porque a suculenta e o cacto, da onde elas vieram de um lugar muito seco. Então, eles são bem resistentes. Os cactos têm essa diferença da suculenta. A suculenta ela é mais sensível, tem uma moderação aí de sol, de água, né? Mas os cactos também precisam de rega. Vamos estar falando sobre isso mais à frente. Esse aqui, pessoal, também é um cacto, né? Esse aqui é uma Opúncia variegata, tá vendo? Também veio de uma região desértica. Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto, ok? Então, eu vou pegar uma folha de uma suculenta aqui para mostrar para vocês.
Essa é a Sedum obsum, tá? Olha como ela é gorda. Eu vou estar retirando uma folhinha aqui, não tem problema, tá? Não tenham pena, é assim mesmo. E aqui já tá nascendo um brotinho por causa de uma folhinha que eu retirei, tá vendo? Essa folha, pessoal, ela é rica em líquido, olha como ela é gorda. Eu vou quebrar ela no meio pra vocês verem, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha bem. A quantidade de líquido que essa suculenta tem em cada folha. Olha bem. Olha, ainda tá saindo. Olha, pessoal, isso tudo contém em uma folha. Então, olha. O que que acontece? Vamos lá. Primeira coisa. Ganhei uma suculenta. Comprei uma suculenta. Com certeza vocês vão comprar uma suculenta num potinho básico, como esse aqui. Ou como esse aqui, certo? Normalmente elas vêm assim. O que que acontece com a suculenta? O substrato, o que é substrato, pessoal? Substrato é uma mistura de materiais, tá? Que deixam a terra da sua suculenta e do seu cacto bem fininha, não compacta quando você aperta. Isso aí é misturado areia de construção, terra vegetal e carvão, ok? E aí você passa a mão, quando você passa a mão, que você compra de um local de confiança, você vê que ela é bem fofinha, bem soltinha, tá vendo? Tem que ser bem soltinha. Por quê? O que apodrece a suculenta não é a rega em si. Também, mas se ela tiver um substrato compacto, que a água fique parada, não dá certo. Então, o primeiro lugar que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Um vasinho que eu tenho aqui. Não esqueçam do furo no fundo, tá? Eu garanto que muita gente, ai meu Deus, isso aí eu já sei. Sim, gente, vou começar do começo, tá? Não esqueçam do furinho no fundo. A camada de drenagem que eu uso é isopor, mas vocês podem usar aí brita, vocês podem usar aí pedrinhas de construção, pedra de argila, carvão, tá? O importante é você fazer essa camada de drenagem. Há pessoas que colocam uma manta para não misturar. Eu quase nunca coloco, mas quem quiser pôr, pode pôr. Eu não coloco porque eu tive um problema uma vez da água ficar ali parada. E aí eu não confiei mais. Drenagem. Você vem com teu substrato, né? Seu substrato bem poroso, bem leve, arenoso, né? Que é areia de construção, terra vegetal. Eu sempre utilizo da terra vegetal com humus de minhoca. E aí você faz aquela mistura com carvão, ela vai ficar soltinha, bem leve. Você aperta na mão, ela não compacta, não sai aquele boloto, tá? Não pode ser terra sem ter areia de construção, perlita, arroz carbonizado, o que vocês escolher. Substrato é uma coisa pessoal. Ele sendo drenável e leve, não compactado, pode ser qualquer um, ok? E aí você planta a sua suculenta. Quando você traz ela de um local de confiança, que você vê, como eu mostrei aqui pra vocês, que o substrato tá legal, de confiança. Tem lugares que não é de confiança.
Porque você pode estar trazendo praga para sua casa, para pegar em outras plantas, tá? E é microscópicas, tá? Não é macroscópicas, não dá para ver aos nossos olhos. E sim, às vezes até no microscópio, tá? E aí eu sempre troco de substrato, eu coloco o meu, e aí mesmo que ela passe por um período aí de adaptação, ela vai resistir legal. Outro item bem importante que nós devemos pensar, mas a Simone falou que a suculenta, tá, chegamos na parte do vaso, do substrato. O ideal para quem quer cultivar suculentas na chuva, tá? Tomar cuidado com a pruína. Pruína é uma cerinha que tem por cima de algumas suculentas que, se você tocar, você retira e não tem como voltar, tá? Só das folhas novas. Essa amendoinha aqui que eu tenho, ela tá cheia de pruína, olha aqui. Eu vou fazer só pra vocês verem, ó. Ó, saiu, tá vendo? Isso não volta. O que é pruína? Pruína é uma proteção para sua planta gordurosa, tá? Contra podridão, contra a água que bate na folha, quanto a pragas também, tá? Ela é uma proteção. Nem todas têm, mas algumas têm. Como também algumas suculentas, se você for cultivar no local que você mora, chove muito, tem muita umidade, você utilize sempre dos vasinhos de barro, né? Mas você pode normalmente utilizar o vaso de plástico, não tem problema nenhum, sendo bem drenado, um substrato legal, não tem problema. A gente sempre indica o vaso de barro por ele puxar a umidade, tá? Então é muito bom ter suculentas em vaso de barro, porque ele, além de ajudar, tá, a puxar a umidade, ele não deixa que as nossas raízes apodreçam. Por que a raiz apodrece? Porque a água, se você deixar a sua planta na chuva por mais de 7 dias, ela vai criar uma quantidade direta ali de água, que ela vai apodrecer a sua raiz. E a raiz da suculenta, ela é bem sensível, tá? Então, não é questão de substrato, de nada. Se ficar chovendo muitos dias direto, vai apodrecer sua suculenta. Independente de substrato, de drenagem, de pruína, de não pruína. Quem não quiser manchar suas plantinhas, algumas não saem a pruína, tá? Porque eu tenho algumas suculentas na chuva com pruína e não tenho problema nenhum. Tenho algumas que não tem pruína e já me dão alguns problemas, tá entendendo? Então é bem assim, é bem complexo. Mais uma coisa para falar para vocês. Suculenta, bem adubada, bem resistente, tudo em excesso não é bom. R para menos do que para mais. Porque a suculenta, gente, o ideal para suculenta é o 10-10-10, o NPK 10-10-10, porque ele tem 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. N nitrogênio, P fósforo, K potássio. É o ideal para elas, tá? E se puderem comprar o líquido, tá? Você vai ver ali no rótulo da fabricação, se mandar você botar 2 tampinhas para 1 litro de água, de primeiro coloque uma tampinha para você não errar. R para menos, não pense nunca, se mandou botar 2, vou botar 3. Não, pessoal, cuidado, porque adubo demais pode matar sua planta, tá? Utilize só de um tipo de adubo. Eu tenho aí também o adubo orgânico, que é o meu NPK. Eu me dou muito bem, minhas plantas estão lindas, né? Eu não tenho problema com o meu NPK. Olha como essa aqui tá grande, já tá dando outra cabeça aqui. Utilizem do palito. Por quê?
O palito, olha só, parece que ela tá seca, né? Realmente ela está seca, eu sei que ela tá seca. Mas vamos lá, enfiei lá embaixo. O dedômetro, você vai ter que enfiar lá dentro. Sempre falam do dedômetro, né? Mas eu não sei, por que você não utiliza o palito? Se sair seco, se não sair borrado, precisa de rega. Porque às vezes aqui em cima parece que tá seco, mas não tá, pessoal. Precisa de rega, senão ele sairia escuro, tá? Olha. Então, vamos lá. Como se molha a suculenta? Ah, só um pouquinho, porque é uma suculenta, né? Você viu que ela tem muito líquido numa folha. Imagina ela toda. Tá, mas ela não pode morrer de sede, ok? Quando chove lá, da onde elas vieram, chove bastante. E aí, ó, você rega assim. Com abundância. Até que saia a água por baixo do vaso. Ok? Assim que se rega a suculenta, tá? Depois que ela tiver totalmente seca. Existe uma regra? Não. Eu sempre falo isso. Rega não é regra. Vai que... Gente, suculenta adora vento. Adora vento. E aí, como o substrato dela é bem arenoso, bem levinho, ela pode secar muito rápido. Eu acabei de molhar ela, mas amanhã, à tarde, se tiver um calor estrondoso, ela pode secar de novo. E aí é quando secou, molhou, secou, molhou, secou, molhou. Pessoal, antocianina é o nome da substância que algumas suculentas, através do seu estresse hídrico. O que é estresse hídrico? Relembrando novamente, deixando-as muito tempo secas, né? Mas Simone, você não falou que secou, molhou? Sim. Só que se você vê que ela tá bem, e aí você pode deixar uns 2 diazinhos, se ela tiver a antocianina, né? Se ela tiver a tendência a ficar rosada, com as pontas rosadas, a antocianina ela reage bem. Mas se ela não tem a tendência a ficar igual a Beatriz, rosada, então relembrando o nome dessa substância que faz ficar desta cor, de outras cores, é a antocianina. Tá? É uma substância que nem todas têm. Essa daqui, pessoal, não tem. Ela pode ficar no sol, ficar milhares de dias no sol, que ela não tem antocianina, tá? Ela é dessa cor mesmo. Ela tem muita pruína. Pruína, ela é linda, né? Essa é a trilacê. Sedum trilacê. A lilacina, a nossa Echeveria lilacina também não tem, tá? Essa tendência de estresse hídrico. Então, algumas não têm, outras têm. E assim vai por diante, né? Então, pessoal, mais importante, utilize sempre de vasos de barro se você mora numa região úmida, com bastante frio. Se não tiver, não tem problema, você vai utilizar do seu vasinho de plástico, mas sendo um substrato bem drenável, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal. O canal tem muitos vídeos, pessoal, muitos vídeos. Aconselho quem tá vendo agora esse vídeo, dá uma busca lá atrás, dá uma estudada nos itens que interessam a vocês, nos títulos que interessam. Tem muitas plantas que eu já falei, tá? Tem o que é híbrida, tá? A híbrida, pessoal, essa daqui é uma híbrida. Essa aqui já é uma variegata, né? Essa aqui é uma variegata, talvez transformada pelo homem ou não. Não tenho certeza, tá? Mas eu tenho dela toda verdinha. Essa é a flor da fortuna, tá? A variegata,
Eu achava que não tinha nada a ver com o homem mexendo, o cientista, mas tem alguns que mexem, tá? Mas também pode acontecer da sua variegata voltar ao normal, tá? Se ela ficar naturalmente, se não for mexida pelo cientista, né, ela pode voltar a ficar toda verde. Infelizmente, né, a gente gosta, eu adoro. Agora, as híbridas, que são de outra cor, né, meio azulada, esverdeada, cinzentada, né, tem a tendência a ficar estressadas também, né? A Beatrice também é uma híbrida, né? Eu já falei sobre ela. Ela também é uma híbrida, tá? Com a acho que é clorora. Esqueci o nome, pessoal. É tanto nome, me perdoa. Mas ela é uma híbrida, tá? Ela é uma criação do homem, tá? E ela é estressada, né? Você vê que ela tem a tendência maravilhosa. Adoro também, tá? Então, pessoal, essencial. O que é suculenta? É um reino de plantas, uma família de plantas, entre elas Crassulácea, Echeveria, Patifitum, e aí tem milhares de nomes, sendo que se resume tudo a suculenta. Rosa do deserto é uma suculenta. Toda planta que contém muito líquido no caule ou nas folhas são chamadas de suculenta. Peperômia, né, é semi-suculenta. Por quê? As folhinhas delas são gordinhas, né? Então, suculentas são plantas que contêm muito líquido, tá? São muito gordinhas. Excesso de rega mata a planta, excesso de adubo mata a planta. Então, tire um dia do mês e faça a sua adubação, geralmente líquida, é o meu conselho, tá? A até age mais rápido e aí você utiliza mais rápido. A rega, como eu falei, secou, molhou, mas aí você, aquelas que tem o estresse hídrico, né, vale a pena você deixar uns 2 diazinhos ela estressada, né, mas o que? Furinho, não esqueçam do furinho, cuidado com os cachepós para não apodrecer suas raízes. Banheiro, pessoal, suculenta e cacto no banheiro. Pode pôr? Pode, se o banheiro for bem claro, bem espaçoso, bem aquela claridade natural. Não me façam isso de colocar plantas dentro de casa, suculentas, o que for, se não for na parte de que entra a luz. Se a luz entra por aqui, você botar a planta aqui, a luz passa por aqui, não pega ela aqui. E aí cria um estiolamento. O estiolamento significa a planta está desesperada procurando a luz do sol. E aí ela vai ficando fraca, com a imunidade ruim, e fica uma planta feia e fraca, sem saúde nenhuma, além de ficar feia, né? Então, se essa daqui fosse estiolada, ela não estaria, eu nem tenho estiolada aqui para mostrar para vocês, não estaria assim tão repolhuda de folhas, tá? Estaria toda se esticando. Então, pessoal, cacto são suculentas, ok? Não vamos esquecer. Vou acabar esse vídeo para não ficar muito grande, o pessoal tá reclamando que eu tô falando muito. Então, tá? Eu sei que tem gente aí que me adora ouvir falar, mas vamos para a segunda parte depois, tá bom? Então, suculentas são plantas que contêm líquido no caule e nas folhas, ok? E aí, através disso, você tem que saber vários itens. Ok? Substrato, vaso de barro ou de plástico, sendo bem drenado. Cuidado com os cachepôs. Chuva. Tem algumas que se dão bem, tem outras que não. Fiquem de olho nas pragas, tá? Muita umidade, chuva direto, dá problema. Resumindo, rega, cobertura de vaso, também podemos colocar, eu aconselho arroz, carbonizado para cobertura, além dele se dissolver ali no adubo, ele vai ajudar a sua planta. Show de bola, tá? Mas todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. É lógico isso, né? Então, pessoal, vamos ficando por aqui hoje. A resposta tá aí.
o que é suculenta para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Hoje a gente veio pro cantinho que tem mais suculentas aqui, tá? Um beijo no coração, um beijo, gratidão. Gratidão aos novos inscritos, beijos. Pessoal do Instagram, beijo, 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 tá? Sintam-se abraçados, igual a Maria Alves fala, né? Sinta-se abraçada. Ela é muito carinhosa nos comentários, tá? Um beijo para todos os meus inscritos, sem exceção. E compartilha esse vídeo, dê o seu like, viu que eu sou muito humilde, eu peço só no final, gente. É muita coisa para falar e pouco tempo, tá bom? Dê o seu like, é importante pro YouTube, tá? Ajudar o canal, pro YouTube ver que esse conteúdo é bom, construtivo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.